Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com a nutricionista Isabelle Cláudia. Isabelle, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama. Hoje, é um prazer, mais uma segunda estar aqui. Prazer é todo nosso. Hoje, para falar de um assunto que certamente alguém que esteja nos ouvindo, ou muitas pessoas que estão nos ouvindo, tem ou conhece alguém que tem, que é o refluxo e gastrite. E justamente nutrição no refluxo e gastrite. E aí, doutora Isabelle? Um dos campeões, né? Eu acho que raras as pessoas que algum dia na vida não sentiram uma dor no estômago, não sentiram uma azia, uma queimação, né? São raras as pessoas. Mas hoje eu vim dar algumas dicas. São muitas estratégias que nós temos, mas eu fiz um resuminho para trazer para vocês. Vou começar em relação à questão de grandes volumes de refeição. Então, pessoas que já têm essa predisposição, né, de sentir dor ao se alimentar. Então, grandes volumes de refeição são altamente prejudiciais, porque você vai estar enchendo muito o estômago. Precisa liberar muito ácido para que ocorra a digestão de forma correta. E aí, o que é que eu oriento? Comam menos, em menor quantidade e várias vezes ao dia, ou seja, de forma mais fracionada, tá? Não façam excessos de carboidratos, ou seja, aquelas massas. Eu quero guardar aqui a massa para falar algo bem específico, o que é que realmente pode causar dor em relação às massas. E algumas exclusões que a gente precisa fazer, claro que é muito individual, tá? Eu quero que vocês entendam que cada pessoa, gente, ela vai ter um gatilho, ou alguns gatilhos. Então, cada pessoa tem o seu gatilho, certo? Mas, no geral, existem alimentos que realmente eles são irritantes da mucosa gástrica. Tem alguns alimentos que eles vão causar realmente essa dor e essa azia pelo excesso da produção de ácido. Então, café, a gente gosta muito de bater no ponto do café, porque realmente é um irritante. Quando você já tem essa gastrite, quando você já tem essa úlcera, tá certo? Então, a gente pode até usar algumas opções descafeinadas, tá bom? O chocolate, e aí eu venho falar, muitas pessoas, se vocês comerem chocolate sozinho, tipo, no meio da tarde, você quer comer um chocolate, você come, você sente dor. Agora, se você joga esse chocolate para um pouquinho pós-almoço, tipo, almoçou, esperou uns 10 minutinhos, come chocolate, já vai ser diferente a resposta, tá? Então, mas isso também, mais uma vez, é individual, tá? Pimenta é algo que a gente tira. Muitas pessoas perguntam, Isabelle, você não fala muito assim dos ácidos, né? Dos alimentos ácidos na gastrite. Por quê? Porque é muito relativo. Tem pessoas que não sentem nada ao consumir ácidos. Sentem quando você consome sozinho, tá? Mas muito mais prejudicial é o leite. E aí eu queria esclarecer esse mito. Tem muitas pessoas que estão no auge da dor e aí fazem o quê? Tomam um copo de leite para amenizar a dor. Saiba que isso tem um efeito rebote. Você vai silenciar essa dor por uns 20 minutos, mas por 2 motivos essa dor vai aumentar. Por quê? O leite é um alimento que tem muita proteína e vai precisar de liberar ácido para que ele seja digerido, tá? Então, aí, de todo jeito, vai aumentar essa produção de ácido. E ainda pior, porque é um alimento que ele não é ácido, ele é básico, o leite. Então, o nosso estômago ele vai precisar deixar aquele ambiente ácido. Então, ele vai liberar mais ácido ainda. Então, é um efeito rebote que vai causar com o consumo do leite quem sente dor na gastrite, tá? Então, falei dos carboidratos, excessos de gordura, gente, gordura também. Quando você come muita gordura, você vai sentir dor. E eu deixei as farinhas, né, um pouquinho para a gente conversar sobre elas, porque muitas vezes a gente fala de farinha e as pessoas já vêm com a história do glúten, né? A glúten, porque glúten, mas muitas vezes o problema não é o glúten. Então, o excesso de massas, elas podem causar dor, por quê? Vários motivos fazem acontecer essa liberação de ácido no estômago para que a gente possa fazer a digestão, tá? É essencial para a digestão. Só que o excesso é prejudicial, né? Então, o que é que acontece? Quando você entra em contato com um alimento que para você é alergênico,
certo? Você tem alergia àquele alimento, seu estômago ele vai liberar uma quantidade até 3 vezes maior de ácido, que é para tentar controlar aquele alimento, como se ele fosse algo do mal, né, para o seu corpo. Ele não reconhece aquilo como legal. Então, ele coloca muito ácido que é para tentar destruir, vamos dizer assim, grosseiramente. Então, quando você tem que aprender a identificar que alimentos são esses que são seus gatilhos. Porque para Marcos pode ser uma melancia, vamos supor. Ele pode comer uma melancia e não se sentir bem. Para mim, por exemplo, pode ser uma simples água de coco. Então, vai depender muito de cada organismo e o que o seu corpo não reconhece como saudável. Tá? Então, assim, comecem a prestar atenção que vocês comem diferente desses alimentos habituais que a gente sempre retira, que está fazendo isso. Então, o mais importante na gastrite, gente, além de tratar a dor, é você descobrir o motivo da dor. O que é que está causando essa dor? Né? A gente precisa descobrir qual é o seu gatilho da dor. E porque senão você vai passar uma vida inteira tomando remédio para dor, quando você vai sempre estar comendo esse alimento e causando a dor novamente. Então, é realmente excluir, infelizmente, né? Porque para você, ele pode ser um alimento alergênico, tá? Então, para a gente falar das farinhas, Marcos, eu não sei se você sabe, e é um dado que às vezes até me revolta, no Brasil, existe uma resolução de 2014 que ela libera até um limite X de restos de insetos, de pelos de roedores nos nossos alimentos. Farinhas, né, molhos de tomate, esse tipo de coisa. Então eu quero aqui falar mais da farinha, que alimentos prontos para o consumo como pão, bolacha, creme cracker, libera pela resolução até 225 frações de insetos para cada 225 gramas de produto. Então, se a gente pensa, gente, eu vou pegar uma bolacha creme cracker, né? Ela é pequenininha, tem aí 20 gramas, vamos supor, uma bolacha. Então, para cada 20 gramas de bolacha, eu vou ter 20 frações de insetos. Então, muitas vezes a gente está consumindo coisa que para o nosso corpo é alergênico, é prejudicial, né? Então, se você come em excesso, o que pode estar lhe causando mal são esses restos de substâncias nos alimentos. Na farinha, por exemplo, quando não é para consumo, tipo, você compra uma farinha. Na farinha pode ter até 70 restos de alimento por cada 25 gramas. Gente, isso é muito. Isso é muito. Né? Então, sem contar aí restos de roedores. Quando vocês virem, de pelos, quando vocês virem que a Anvisa prendeu um lote de, vamos supor, farinha, porque não estava dentro dos conformes, é porque esse valor já estava muito acima. Tá certo? Em relação também, eu lembro que um ano desse, apreenderam lotes de molho de tomate, porque tinha acima do recomendado para pelos de roedores. Gente, isso não era para acontecer, né? Então, mas no Brasil essas coisas acontecem, e é uma resolução não antiga, tá? É de 2014. Inclusive tem uma pergunta aqui sobre a farinha. O ouvinte quer saber o seguinte: sobre a farinha de mandioca, minha barriga incha às vezes, por qual motivo será? Por ser farináceo. Farináceos, eles geram, são alimentos que fermentam, né, naturalmente, e também são alimentos que podem causar dor o seu excesso, porque são alimentos de alto índice glicêmico e que também têm essas substâncias, não deixa de ter essas substâncias, esses restos aí de substâncias presentes na farinha, tá certo, Marcos? Agora sim, aproveitando, falando, eu sempre fico muito revoltada quando eu lembro dessa resolução. Mas, continuando, a gente também pode tratar através de algumas plantas, né? São plantas medicinais, a fitoterapia. No caso, a gastrite e o refluxo. Sim, porque é um reflexo, né? Aumenta a acidez, então aquela queimação. Existem muitas questões, mas o que mais eu gosto de frisar em pacientes que sentem isso é você identificar os alimentos que lhe causam mal. Tá? Não é você passar a vida inteira tomando remédio para poder comer alguma coisa, né? A gente também tem que pensar. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que você quer melhorar, mas eu tenho que saber também se você quer abandonar o que está lhe fazendo ficar doente, né? Então, assim, a gente às vezes tem que ter essa consciência. Eu não sou uma pessoa radical, tá? Mas quando se fala em relação a alimentos potencialmente alergênicos para você, né, que você possui essa individualidade para alergia a alguns alimentos, então aí a gente realmente tem que tirar porque está prejudicando o seu corpo,
tá certo? Vai prejudicar cada vez mais. Começa no estômago e depois tem outras, como é que eu posso dizer? Possui outros efeitos em outros lugares do corpo, tá certo? E vamos para as plantinhas, eu trouxe 4 para a gente falar que são potencialmente eficazes na questão de gastrite, de refluxo. E a gente precisa entender que, por ser planta, não é liberado 100%, tá? A gente precisa entender que planta também tem efeito colateral. Então, é aquela história, nem a dose é tanto pouquinho como muito, né? Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Então, tenham cuidado, nada em excesso é bom. Então, eu vou começar com uma das minhas preferidas, a espinheira santa. Comprovadamente, ela tem um efeito parecido com essas medicações usadas na gastrite, né? Ela baixa o ácido clorídrico, mas ela não tem os efeitos colaterais da medicação. Pelo contrário, ela baixa um pouquinho essa acidez e também ela ajuda a cicatrizar e repor a mucosa, que é tudo que a gente precisa na gastrite. Pode ser feito em forma de chá. Lembrando, gente, que nunca deixe a água ferver tanto quando você for juntar a erva, tá? A água precisa ficar um tempinho antes daquela fervura para não desativar as substâncias, né? Esses fitoquímicos presentes no chá. Então, continuando. Espinheira santa. Então, por ela baixar a acidez, eu não vou poder dar ela próxima a uma refeição, porque se eu der, a gente vai ter a dificuldade de digerir as proteínas, porque baixou o ácido. Então, a gente vai dar nos intervalos, né? Que é onde a gente precisa diminuir essa dor. Eu costumo dizer que é instantâneo. Você tomar um chazinho de espinheira santa, temperatura mais para temperatura ambiente, é meio que instantâneo, assim, a sensação de alívio. A segunda é a guaçatonga. Vocês encontram tudo aqui em Caicó, tá, gente? A segunda é a guaçatonga. Muito parecidos os efeitos com a espinheira santa, porém, ela não reduz a acidez do estômago. Então, mas ela repara a mucosa, ela tem a questão de ser antibactericida, né? Ser bactericida, antibacteriana, no caso. Então, é mais interessante usá-la próximo à refeição, porque ela não vai alterar a questão da acidez do estômago, tá? A camomila. É interessante que a gente saiba que o estômago, ele é muito emocional, né? Nossas emoções, elas fazem liberar mais ácido ou não. Então, a camomila, ela vai agir de duas formas, tanto na questão emocional, né? Como também nessa questão do reparo de mucosa, na questão de ser antimicrobiana. Então, assim, é interessantíssimo o uso da camomila também nessas situações. Por fim, o alecrim. Muita gente fala do alecrim e eu trouxe o alecrim de propósito para falar o seguinte: o alecrim é interessante para o estômago, sim, mas para liberar ácido. Então, se você toma um alecrim logo cedo, aquelas pessoas que já sentem dor, tomar um chá de alecrim vai potencializar essa dor, porque o alecrim ajuda a liberar ácido. Agora, em pessoas que não produzem tanto ácido, que tomam algum tipo de medicação, então o alecrim a gente jogaria ali para a próxima refeição, para liberar o ácido e melhorar a digestão. Tá certo, Marcos? Então, assim, tenham cuidado com esses chás amargos, que chá amargo libera ácido. Alecrim, boldo, eu vejo muitas pessoas que sentem dores e tomam um chá de boldo e não melhora, porque chás amargos liberam ácido, tá certo? Então, procurem esses outros que eu falei e também erva doce. A erva doce ajuda muito, principalmente quem tem esses episódios de distensão abdominal, flatulência. A erva doce entra nessa situação também. Você falou aqui hoje de plantas que nós encontramos aqui com muita facilidade no Seridó? Sim, sim. E até porque também espinheira santa e guaçatonga são plantas brasileiras. Espinheira santa. Espinheira santa. Tá certo? Bacana, então. E guaçatonga. São as melhores, não é isso? Sim. Antes de trazer aqui as perguntas, não posso jamais esquecer de mandar um forte abraço para minha amiga Dona Lourdes de Oscar Balé, né? As suas filhas Lúcia e a Betânia. Betânia, que é uma pessoa querida, quero muito bem. Dona Lourdes está lá ali pertinho da catedral com o rádio no pé do ouvido, ouvindo aqui o nosso programa. Um abraço, Dona Lourdes. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência, viu? Ouvi diz, quando tomamos um limão com queima, passa na hora. É certo isso? Quando toma limão com queima, passa na hora. Então, o que eu gosto, eu estava esperando essa pergunta. Quando eu vou falar dos ácidos, dos alimentos ácidos, eu gosto muito de relatar isso. Nosso corpo, ele precisa ter um equilíbrio que a gente chama de ácido básico. E o limão, ele provoca
uma melhora na questão da acidez e principalmente já a nível intestinal, ela melhora a sua, como é que eu posso dizer? Essa acidez, né, menor a nível intestinal. Então, ela provoca a liberação de bicarbonato a nível intestinal. Então, assim, eu gosto muito dessa... Não é que eu estou estimulando as pessoas, cada caso é um caso, tá, gente? Cada caso é um caso. Mas o limão, sim, ele entra muito nessa regulação do ácido básico. A ouvinte quer saber o seguinte, eu posso misturar as 3 ervas, camomila, espinheira santa e erva doce? Amei a pergunta. Então, sim, a gente pode fazer um mix dependendo do horário, que lembra que eu falei... Uma erva, ela vai estimular a diminuição aí do ácido clorídrico, que é a espinheira santa. E o que a gente não pode é trazer para próximo do horário do almoço, porque a gente vai prejudicar um pouquinho essa liberação de ácido e a digestão de proteína. Então, mas a gente pode utilizar a espinheira santa junto com a camomila, sim. A gente pode utilizar a guaçatonga com a camomila, certo? Algumas vezes eu uso também a guaçatonga com a espinheira santa jejum, tá? Porque elas dão uma amenizada também em quem acorda com potencial de dor, tá certo? Então depende muito, gente. Mais uma vez, cada caso é um caso. É algo muito individual essa orientação. Mas no geral, a espinheira santa é interessante que ela seja colocada aí nos intervalos, tá certo? Isabelle, gostaria de saber qual chá devo tomar quando tenho muita queima e gases. Tenho muitas gases que dá até aquela dor no peito. E aí? Pronto, aí a gente pode fazer um mixinho, né? A espinheira santa, né? Sim, a espinheira santa, a erva doce, certo? A erva doce é bem interessante. Se você tem problemas digestivos, a hortelã antes do almoço também é interessante. Então, assim, a gente pode fazer, mas para de imediatamente esse alívio de dor, espinheira santa, guaçatonga e erva doce. Tá certo? O que é que a Isabelle fala sobre o chá de boldo? Pergunta aqui a nossa ouvinte. Pronto, acabei de falar. O chá de boldo é um chá amargo, certo? A gente fala muito que a gente tem essa cultura popular, né? Chá de boldo é para problemas gástricos. Mas, na verdade, o chá de boldo, ele estimula a liberação de ácido porque ele é um chá amargo, assim como o alecrim. Certo? Então, o chá de boldo a gente usa muito naquelas situações que você não está fazendo digestão direito, porque sua liberação de ácido foi prejudicada, suas enzimas, então a gente usa muito para auxílio de digestão. Então o chá de boldo entraria aí, uma pessoa que tem baixa produção de ácido, entraria antes do almoço, por exemplo, tá? Para ajudar aí na liberação do ácido. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, chegando, bom dia. Bom dia, aqui é a Francilene. Eu tenho gastrite e sinto muito azia. E quando eu tomo limão, eu acho que aumenta. Tem alguma coisa ou não? O limão realmente é bom para diminuir a azia. Polêmica do limão. A polêmica do limão, que eu falei, é algo muito individual, gente. É algo muito individual. Eu, particularmente, não sou aquela pessoa que no momento de uma dor indicaria tomar um limão. Eu indicaria fazer o uso do chá, tá? Do chá da espinheira santa, do chá da guaçatonga, certo? Então, limão a gente usa de formas pontuais alguns tipos de tratamento. Por exemplo, pessoas que têm baixa de ácido, a gente utiliza cedinho ou próxima refeição para liberar um pouquinho mais, para melhorar a acidez do ambiente estomacal, tá? Então, são estratégias que a gente pode usar com limão. Então, é muito individual. O que você sente, o nível que está aí, suas lesões no estômago, né? Então, assim, são muitas questões. A questão da sua mucosa, como é que ela tá. Então, vamos primeiro reparar essa mucosa, tá certo? Pra gente do que fazer essas estratégias. E lembrando, não adianta você tomar um chazinho de espinheira santa agora, para daqui a pouco você comer um pratão com muita gordura e muita massa, tá? Então, é todo um contexto. A gente precisa mudar esse contexto alimentar durante o dia inteiro, tá certo? Agora, não há emergência, esse chá também, ele ajuda bastante. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia. Qual é a espinheira santa? Que no momento eu não estou lembrada. Onde é que a gente encontra essa espinheira santa? É porque assim, a espinheira santa, o nome dela é espinheira santa mesmo. Aí a gente tem o nome biológico da botânica, que é o Maitenus ilicifolia, mas ninguém vai procurar por Maitenus ilicifolia. Ilicifolia, ninguém vai procurar por nome isso. Show, viu? Esse nome, eu acho lindo esse nome, mas esse nome é mais para pesquisa e tal. Não vai colocar no filho de ninguém, pelo amor de Deus. Não. E
A espinheira santa, você encontra sim nessas lojas que vendem produtos naturais, que vendem A ervas. semente ou ela já... A folha da espinheira santa. Tá? No caso, a camomila a gente usa a flor, na espinheira santa a gente usa a folha, a guaçatonga usa folha, tá? São folhas. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir? Bom dia, Isabelle. Eu gostaria de saber, quem tem taxa de colesterol alta, qual tipo de... Se pode usar margarina Becel para fritar ovo, por exemplo. Qual o tipo que você indica? Outro tipo de óleo? E aí, Isabelle? Aí o povo me bota numa situação. Mas aqui eu estou para esclarecer, né, Marcos? Claro. Tem até uma situação, semana passada, na segunda-feira, uma pessoa me escreveu, me mandou uma mensagem no Instagram dizendo que adorava ouvir e nós a estimulamos a fazer uma caminhada à tarde. Então eu fiquei muito feliz. Então essa é a minha função aqui, realmente esclarecer. Então vamos lá. Eu sou pessoa anti-margarina. Não nego a ninguém, não escondo nem ninguém. Na minha casa não entra margarina, na casa dos meus pais não entra margarina. Então, assim, eu sou uma pessoa anti-margarina. Isabelle, mas margarina tem um coraçãozinho desenhado, faz bem pro coração. Eu não sei pro coração de quem, né? Porque de quem vai consumir não faz. Então, assim, margarina tem uma gordura muito ruim, que é a gordura hidrogenada, gordura fabricada na indústria. Então, essa gordura... ela faz um mal danado para a saúde cardiovascular, para o seu colesterol. Então, quando a gente pensa em subir colesterol, a primeira coisa que as pessoas pensam é em ovo, né? Mas nunca pensam na margarina. A margarina é, em potencial, aí um dos piores alimentos que entram na minha lista. O que você poderia usar? O ovo, como eu falei do ovo, gente, não se preocupem. O ovo só vem a subir o seu colesterol se você consumir em excesso e dependendo da gordura que você coloque aí para cozinhar. Então, assim, eu gosto muito do azeite. É a melhor gordura que a gente tem para cozimento e que aguenta maiores temperaturas, tá? Não tem aquela historinha. Ah, o azeite foi pro fogo, saturou. Só se você deixar por muito tempo em uma temperatura muito alta. O azeite, ele aguenta muito temperatura, ele tem muitas substâncias, muitos fitoquímicos que protegem aí a própria gordura da oxidação, tá certo? E em segundo lugar a gente pode ir colocando aí a manteiga ghee, a manteiga da terra, são bem interessantes também, mas não aguentam uma temperatura tão alta, tá? Olha, explodiu aqui de perguntas no WhatsApp, infelizmente. Eu vou ficar devendo aqui muitas perguntas, mas vamos lá. A farinha, doutora, e quanto a farinha integral e farinha de arroz? Qual a melhor? Como fazer um mix de farinha para fazer bolo de ovos? Porque eu gosto de sair do trigo. Então, gosto demais da farinha do arroz. Lembrando, gente, que aquela historinha que eu falei dos restos, né, de insetos, das frações de insetos, é para qualquer tipo de farináceo. Qualquer um. E a farinha, fazer um mix de farinha para mudar bolo é muito complicado que eu venha falar isso, porque a gente precisa de doses certinhas, dependendo da farinha, se for amêndoas, se for farinha, porque assim, como a farinha de trigo ela tem glúten, ela vai dar uma consistência diferente àquele bolo. E quando você tira o glúten, né, você vai precisar compensar, seja com mais gordura ou com outros tipos de farinha juntas, para que a consistência chegue a ficar a mesma. Então, assim, a gente pode usar uma infinidade de farinhas, de castanha, farinha de amêndoas, farinha de arroz, né? Então, existem muitos tipos de farinha que pode usar, e aí é o teste. Mas se vocês quiserem colocar lá no Instagram de Marcos, ou então eu posso me comprometer e colocar isso no meu Instagram depois para vocês, esse mixinho de farinha, tá? Para vocês pegarem a receita. Isabelle, obrigado pela sua participação. Onde é que as pessoas lhe encontram aqui em Caicó? Então, obrigada. Eu que agradeço, Marcos. Me encontram lá na Galeria Malvina, sala 204, tá certo? Fica em frente à prefeitura. Não tem errado. Chegou na prefeitura... Olhou para frente da Galeria Malvina, tá certo? Telefone de contato? 9604. A gente nunca coloca o 9 na frente mais, né? 99604-0655. 99604 0655. 0655, não é isso? Isso. Alguma dica para fechar aqui a nossa participação? Então, dica, gente, se cuidem, né? Não adianta vocês quererem algo milagroso e continuar tendo uma vida errada, né? Então, assim, procurem o foco do que está causando sua dor.
para que a gente possa tratar, tá certo? Rapidinho aqui, essa pergunta veio logo na abertura aqui do nosso programa. Caminho de 4 horas da madrugada, né? Gostaria de saber da Isabelle se é correto caminhar esse horário em jejum ou é preciso consumir algum tipo de alimento. Quem pergunta é da Guia de São João do Sabugi. Depende. Da guia, depende. Hoje em dia a gente já vê que a atividade física, quando você faz pela manhã cedinho em jejum, ela traz benefícios, tá? Então, assim, não é obrigado você comer se você não faz uso de insulina. Então, são coisas muito pontuaisinhas que a gente analisa para indicar o consumo de algum tipo de alimento em jejum. Se você pretende ter uma hipertrofia e tal. Mas se você vai caminhar mesmo pelo bem-estar. Então, assim, uma caminhada pela manhã não é obrigatório você comer, não é, só se você sentir a necessidade, não é obrigatório. E caminhada, quando você acorda, estimula muitos hormônios aí do bem-estar. Então, assim, ponto para você, tá certo? E parabéns. E no caso, essa questão de gastrite, quem tem já sabe o quanto é ruim, né? Sim, você pode muito. Se você se alimentar bem, você pode substituir futuramente os medicamentos pela alimentação? Eu não mexo em medicamento, Marcos, não me comprometa. Então, assim, o que é que a gente pode fazer? O nutricionista, ele sempre trabalha junto com o profissional médico, então procure o seu médico, o seu gastro, para fazer esse diagnóstico, para passar as orientações e a medicação. E o nutricionista, ele vai auxiliar exatamente na alimentação, como é que a gente pode estar reduzindo até futuramente esse uso da medicação com algumas estratégias, né? Reparar a mucosa, porque reparando a mucosa, gente, a gente já tem meio caminho andado. Tá certo? Então, assim, a gente ajudar através de alimentação a reparar essa mucosa, através de alguns fitoterápicos. Então, assim, é fantástico. Se vocês tentarem fazer, procurarem as ervas, vocês vão ver como é interessante. Agora, lembrando, observem a individualidade. Nem todo mundo aceita a espinheira santa, né? Cada um é cada um, tá certo? E tenham cuidado nos aditivos dos alimentos, que eu não falei aqui. Muitas vezes vocês têm alergias aos aditivos dos alimentos e não propriamente ao alimento. Existe um aditivo que se coloca no camarão, que você tem alergia ao aditivo que é colocado no camarão, tá? Que é o metabisulfeto. Então, assim, e não é o camarão, e você sempre fica achando que é o camarão. Só que esse aditivo está na água de coco, essas de caixinha, está em vários outros alimentos. E aí você faz, Isabelle, eu tenho muita dor quando eu tomo água de coco de caixinha. Não é da água de coco. É do aditivo. É do aditivo, tá certo? Então, tenham sempre cuidado. Como diz um professor meu, procurem comer comida de Deus, que Deus mandou para você, né? Não é aquela que o homem manipula e coloca lá na indústria. Quanto mais comida de Deus, melhor. Obrigado pela sua participação. Obrigada, Marcos. E qualquer coisa, Instagram, nutricionista.isabelle. Beijo. Nutricionista.isabelle, né? Com 2 L e o I no final. Isso. 7h36. Já vou conversar com o Rogério Lima, da Clínica Fácil, já está aqui nos estúdios. Abracei aqui a nossa querida Fátima, professora na capital do estado, né? Mandando um abraço aqui para você, Isabelle. Deixa eu trazer aqui a participação de Geraldinho, ele que está